Paulo Júnior. E a mais de orar, irmãos, manda mensagem para ele, dizendo que vocês estão torcendo pelo pronto restabelecimento deles. Amém? Seria importante eles saberem que você está orando por eles. Amém? Amém de verdade? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero apresentar aqui uma família, que está aqui conosco. O Mark, Patrícia, sua esposa Regina, a sua filha Elne, a sua filha Érica e o seu filho Mark, filho que está lá em cima, com as crianças. Sejam bem-vindos, queridos. É uma alegria, uma honra receber vocês aqui. Amém? Ele é filho do nosso querido pastor Patrício, que não pôde estar aqui hoje também, que está enfermo, Se você puder também, mande uma mensagem para ele. A pastora Marta também está se restabelecendo, Em nome de Jesus vai dar tudo certo, amém? Nós tivemos alguns arrebatamentos, como você está vendo, Mas fique tranquilo, foi arrebatamento, Não foi da igreja, foi só alguns irmãos que foram arrebatados, mas semana que vem com certeza eles estarão aqui, amém? Glória a Deus. E os irmãos que estão lá no fundão, Aí o dízimo é maior, viu, irmão? Que aí é classe A, Quem está lá no fundo, glória a Deus. Gente, nós queremos apresentar aqui a bisneta da nossa irmã Cleonice, É bisneta, irmã? Olha só que bênção, irmãos. A palavra do Senhor diz que você verá os filhos dos seus filhos, E a irmã já foi além. Ela já está vendo os filhos dos seus netos e das suas netas, pelo amor de Deus. Vamos orar para a gente chegar lá, amém, irmãos? Pode vir aqui, irmãos, por favor. A mãe é a Rayane Gabriele. E a menina que vai ser apresentada é a Lara Caterine. É isso? Ajuda a irmã aí. Esse povo da Nova Aliança, eles são abençoados até no nome. Olha só o nome da menina. Lara Caterine. Para cá, irmãos. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem a avó, tem a tia. Olha só, pode vir aqui também, para que vocês possam participar desse álbum, E vai ser guardado. Se mais alguém, parente, estiver aqui, pode vir. Você já deu oferta, não vamos cobrar mais nada mais, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, esse momento é um momento muito importante na vida da família, E principalmente na vida da criança. Então, desde muito, o povo de Deus foi ensinado a honrar esse momento. Foi honrado a que ensinasse os seus filhos a conhecer a Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 até o 9, diz assim: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, porém, pois o Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Então o Senhor está falando ao seu povo, e isso também serve para nós, em nossos dias, que nós devemos ensinar os nossos filhos a conhecer o Senhor, a amar o Senhor, a respeitar o Senhor de todo o coração. Amém? Eu queria perguntar para você se você tem esse desejo de ensinar essa princesa bonita a conhecer a Deus, como a sua avó tem feito isso na sua vida, amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, nós queremos convidar a igreja para estar aqui conosco em pé. Eu queria convidar o pastor Rafael Castro para estar impondo as mãos sobre essa criança
enquanto nós vamos estar orando, tá bem? Primeiro a pose para o retrato, né? Isso. O tio Rafael, olha aí. Olha para lá que o irmão está com uma câmera enorme ali tirando foto. Amém, gente? Então, nós vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe essa menina, que abençoe a tua vida, filha, para que nada falte no teu lar, que você tenha provisão para essa criança, mas não esqueça de ensiná-la a amar o seu Deus, a conhecer esse Deus, porque é o maior e o melhor legado que você pode deixar para ela, é que ela conheça a Deus. Amém? Estenda as mãos de vocês em direção a essa criança, para que o Senhor, por bênção, possa derramar sobre a vida dessa criança. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos essa criança, Senhor, e te pedimos que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre a vida dela, Senhor, guardando, cuidando, dando saúde, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também a mãe, Senhor, a família, para que possa ter a provisão, Senhor, dessa criança, que nunca lhes falte nada, Senhor, mas que haja com abundância em sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia sobre a vida dessa criança, Senhor, e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Parabéns. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto para receber a palavra do Senhor ao seu coração? Amém? Então vamos receber com alegria o pastor Rafael Castro, que vai ministrar a palavra do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje nós comemoramos o dia de Pentecostes, né? São 50 dias, logo após o domingo de Natal, de Páscoa. E isso é uma data também bem interessante, bem importante, né? Na vida cristã. Hoje também nós vamos entregar o certificado do Start, né? Os que concluíram, amém? Foi muito bom, né? Essas aulas, vai ser legal. Quem quiser, procure o seu líder, o seu pastor, dê seu nome, para quando abrir as novas turmas, né? Você faça parte aí, esteja por dentro do que vai acontecer, amém? Vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia e graça, Senhor, que já se faz aqui presente em nossas vidas, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor falou conosco, Jesus, nos louvores, através dos louvores, através, Pai, da palavra de oferta, Jesus, da irmã que veio aqui, deu uma palavra sobre intercessão, Jesus, muito obrigado, o Senhor tem falado conosco, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar na nossa mente, no nosso coração essa noite. Pai, nós repreendemos toda a obra do maligno, toda a distração, Senhor, tudo que não vem de Ti, Pai, nós repreendemos no poder do Teu nome, Jesus. Pai, que eu diminua, que o meu nome seja esquecido agora e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Eu acho que está falhando esse. Oi. Levante. Vai ser derrubado no nome de Jesus. Amém, irmãos? Gente, alguém aí gosta de séries de filme? Gosta de Netflix, né? O Prime, Amazon Prime, as plataformas de streams aí, né? Tem várias.
né? A minha esposa, ela gosta bastante de... Tá dando para ouvir? Tá legal? Amém. Então vamos. Eu tô me achando estranho aqui. Eu vou... Mas dá para continuar, dá para... Amém. Ela gosta muito de dorama, né? Que ela... E a minha mãe gosta de novela turca, né? Aí eu descobri por quê, fiquei perguntando delas, né? Descobri por quê. Porque na novela turca e nos doramas, geralmente não são muito explícitos, né? Eles são bem conservadores. Até na hora de pegar na mão, aí aquela novela, aquela música, e você não vê ninguém olhando no olho, você não vê beijo na boca, diferente da novela brasileira, que é só Jesus na causa. E eu não, né? Eu gosto de ação, né? Suspense, de guerra, né? E se você mandar eu acho que mulher não gosta muito de suspense, guerra, né? Sangue. Mas eu quero contar hoje uma história que ela é real. Que é uma história de um inocente que foi brutalmente assassinado e teve seu julgamento totalmente injusto, né? Foi um julgamento tendencioso. E acho que essa história, ela ganha de qualquer outro filme. Acho que ela dá de 10-0 em qualquer filme de suspense e de drama. Em termos de brutalidade, em termos de todo tipo de castigo que você possa imaginar. Essa história é a história de Jesus. Essa é a história do teu Salvador, do nosso Salvador, a qual nós estamos aqui hoje. Essa é uma história real. E a pergunta que eu quero falar para vocês hoje é: quem matou Jesus? Talvez seria o nome da série, né? Quem matou Jesus? Eu vou trocar de microfone que está falhando. Amém? Então você pode... ficou bem melhor, graças a Deus. Então ficou bem explícito aqui o nome da série, o nome do filme, que é real, que se passou. Quem matou Jesus? Cutuca seu amigo aí, quem matou Jesus? Quem foi esse? E sabe de uma coisa, não sei se alguns aqui tem Instagram, eu aproveitei, usei essa ferramenta e coloquei uma pergunta lá no meu Instagram: quem matou Jesus? Aí várias pessoas vieram e responderam. Uns falaram que quem matou Jesus foram os religiosos da época. Outros falaram que quem matou Jesus foi Pôncio Pilatos. Uns falaram que foi os nossos pecados, né? Outros falaram que foi Deus. Deus matou Jesus. Quem matou Jesus? Mas eu quero apresentar para vocês essa noite uma testemunha ocular que estava lá no momento do fato. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 57. Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículo 57 ao 68. Então Mateus, ele nos mostra um suspeito aqui. Nós temos um primeiro suspeito. Quem é esse suspeito?
Caifás, o sumo sacerdote. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 57. Diz assim: Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que acontecia. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falsos testemunhos, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Caifás, você não vai responder essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: eu exijo em nome de Deus, do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfêmia! Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia, e qual é o veredito? E todos que estavam lá disseram: crucifique-o. É a morte, que ele morra. Sabe de uma coisa? Essa resposta de Jesus, para mim e para você, talvez seja confusa. Mas que resposta é essa? Talvez para mim e para você não signifique muita coisa, mas para o sumo sacerdote, para os religiosos da época, para os judeus, aquela resposta significava muita coisa. Porque quando Jesus ele profere essas palavras, ele profere a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Essa profecia é uma profecia messiânica, apontava o Messias. Então os judeus, ouvindo essa palavra, ouvindo o que Jesus estava falando, era como se Jesus falasse: eu sou o Messias, eu sou a quem vocês estão almejando, eu sou aquele por que vocês procuram. Talvez hoje, né, você falava: Jesus é o Messias, é aquele, é o Filho de Deus, era o prometido. Mas não. Quem era o sumo sacerdote? Né? O sumo sacerdote, ele era o líder do Sinédrio. Era como se fosse o STF, o Supremo Tribunal Federal. Estava mal, né? Mas era a corte mais alta de julgamento. Tinha 70 membros, eram anciões, eram escribas, as pessoas que escreviam as leis, eram os fariseus, que eles tinham todo o conhecimento. E Caifás era o cara lá, ele que mandava em todo mundo.
Ele era o sumo sacerdote, aquele que entrava no santo dos santos para oferecer sacrifício ao Deus vivo. E quando ele olha aquele homem, Jesus, proferindo a profecia messiânica, ele tem medo. Caifás rejeita Jesus, porque ele sabe que se ele reconhece que Jesus era o Messias ali, a fama de Caifás ia cair, ia terminar ali mesmo. Se ele reconhece que aquele homem que se dizia o Messias fosse realmente o Messias, a profissão de sumo sacerdote não iria mais existir. Então Jesus chega naquele momento e põe à prova tudo aquilo que Caifás era, o sumo sacerdote, o cara mais respeitado, o cara. Então naquele momento Jesus era uma ameaça a Caifás, era uma ameaça à profissão de Caifás, era uma ameaça à fama de Caifás. E por isso que ele se omite, ele rejeita, ele não aceita, porque ele sabe que se ele aceitasse aquilo, a fama dele ia por água abaixo, não iria mais existir sacrifício, não iria mais existir ofertas. Imagine só, naquela época, famílias ricas chegavam ao sumo sacerdote para oferecer sacrifício, e o sumo sacerdote colocava o preço que ele queria. A tua família, tem Timóteo da tua família? Opa! É mais alto um pouquinho aqui. E sabe de uma coisa, igreja? Somos todos Caifás também. Porque Jesus chega para destruir tudo aquilo que é o nosso orgulho, tudo aquilo que nós somos. E por isso nós rejeitamos Jesus. Porque se Jesus chegar na nossa vida, a nossa fama vai por água abaixo. A nossa profissão muitas vezes vai por água abaixo. E por isso que tem pessoas que têm rejeitado Jesus. Porque sabe que se realmente seguir Jesus, aceitar Jesus, vai gerar uma transformação, terá que ter uma transformação na sua vida. E você não quer, porque vai acabar com tudo aquilo que você é, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade. O nosso erro, assim como Caifás, é achar que Jesus, ele veria como um tipo de Hare Krishna, né? Um Jesus Buda, né? I wanna love you, né? É amor, paz e amor, Jesus. Mas não, olha que diz Timothy Keller. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Você não crucifica caras legais. Jesus veio denunciar todo aquele sistema podre. Olha que fala em Mateus 23, capítulo 23, versículo 3, diz assim: portanto, pratiquem tudo o que eles dizem, os fariseus, e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir.
Parece tão atual isso, né? Usam nos seus braços filactérios mais largos que de costume, e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira das mesas dos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas, enquanto andam pelas praças, e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma o chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é o seu pai. Que nós vemos por aí, parece tão atual, parece que Jesus estava denunciando os dias de hoje. E é o que eu mais vejo, gente, é crente chamando, né, os apóstolos, ai meu pai, ai meu pai, né? Ele chama até de filho também, o filho, vem cá filho. E Jesus, ele veio denunciar isso. Jesus, ele expulsa os comerciantes, lá em Mateus 21, versículo 12, diz assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de ladrões. Porque no templo, ao redor do templo, tinha comércio. E aqueles comerciantes, assim como hoje acontece, eles pagavam uma taxa para estar ali, ao sumo sacerdote. Né, que parece tão atual? E as pessoas, elas peregrinavam para chegar no templo e vinham com os animais. Quando chegava lá, os animais estavam muito cansados. E aí o sumo sacerdote falava assim: ó, esse animal andou muito, está muito cansado, não vai servir para o sacrifício. Compra lá no irmão Zezinho lá, que está na frente do templo lá, que tem um bom lá para o sacrifício. Aí o irmão ia lá, comprar lá com o irmão Zezinho. Quanto é que é o irmão? Foi o meu carneiro foi rejeitado. Quanto é que é o seu carneiro aí? 500 mil. Era isso, era essa podridão que Jesus veio e denunciou. E é por isso que eles estavam furiosos com Jesus. E é por isso que eles não aceitaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Mas nós temos mais um suspeito: Judas. Judas Iscariotes, o traidor. Judas, a ficha criminal de Judas, né? Discípulo de Jesus, um dos 12. Olha que diz Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Jesus deu a eles autoridades para expulsar espíritos imundos e autoridade para curar todo tipo de enfermidade. Não é só algumas enfermidades, não. Todo tipo de autoridade, de enfermidades. E quem deu essa autoridade? O próprio Jesus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Se você vê em todos os evangelhos, vai vir depois de Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes, quem traiu Jesus.
Vocês perceberam que Judas, ele era um dos 12, que ele orava e os demônios eram expulsos, que Judas, ele orava e as doenças, os enfermos eram curados. Vocês têm noção nisso? Vocês pararam para pensar que Judas, o traidor, ele fazia isso? A autoridade dada pelo próprio Jesus, Judas, o traidor. Judas viu os milagres de Jesus. Judas viu mortos voltar à vida, cegos enxergar, aleijados andar, demônios sendo expulsos. Judas ouviu os melhores sermões de Jesus. Ele estava lá. E tudo isso não foi o suficiente para fazer com que Judas se rendesse a Jesus. Sabe o que nós entendemos? Sabe o que eu entendo com isso? Aqui pode ser a melhor igreja, o melhor pastor, o melhor pregador, as melhores pessoas, sempre existirão Judas. Talvez esses expulsarão demônios, eles orarão e pessoas serão curadas, mas eles nunca estão rendidos a Jesus. Por isso que em Mateus 24 Jesus fala que naquele grande dia, muitos verão em meu nome, né, e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós não curamos enfermos. E Jesus fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Jesus não fala assim: olha, eu te conheci, eu cheguei, tu chegou até top, depois tu, né, ficou fanta, deu uma desandada aí. Não, ele falou: eu nunca te conheci, cara. A Bíblia fala que Judas era interesseiro, Judas era um traidor nato. Judas era um interesseiro. Quando, lá em João 12, versículo 4, quando aquela mulher, ela quebra aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, aquele perfume custava 300 moedas de prata, que é o que vale a 1 ano de trabalho. E Judas viu aquilo e ficou indignado. Falou: Senhor, isso não é desperdício aí, a gente pega esse dinheiro e a gente dá para os pobres. Mas o próprio versículo fala: não é porque ele gostava dos pobres, não. É porque ele era ladrão. Ele era o tesoureiro, ele pegava uma parte para ele. Sonegava ali, né? Mateus, capítulo 26, versículo 14, Judas, o traidor, ele vai com os líderes religiosos e fala: ó, quanto vocês querem para eu entregar Jesus? E aí os líderes ofereceram 30 moedas de prata, que equivale a 1 mês de trabalho. Judas se vendeu por 1 mês de trabalho. Nós temos também um terceiro suspeito, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, uma espécie de, é como se fosse um governador. Pôncio Pilatos tinha o poder na mão, instituído por Roma. Ele tinha o poder na mão de mandar matar e mandar soltar Jesus, mas ele se omitiu. Olha lá que fala em Mateus 27, versículo 4. Mateus 27, versículo 4. Diz assim: Mateus 27, versículo 24. Pilatos viu que de nada adiantava insistir, que um tumulto se iniciava, assim mandou buscar uma bacia com água,
lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Mas em João 19, versículo 10, ele fala para Jesus: você não vai responder às acusações que estão te falando, que estão contra você? E Jesus ficou calado. E Pilatos mais uma vez insistiu: tu não sabes que eu tenho o poder de te soltar e te mandar matar? E aí Jesus fala: de fato é verdade, mas essa autoridade tu só tem porque foi dada por Deus. Então ele tinha a autoridade de mandar matar e soltar Jesus, mas ele preferiu lavar as mãos. Ele preferiu deixar para lá. Não é problema meu. Mas aqui eu listei 5 maneiras de agir como Judas, Caifás e Pilatos. Vamos ficar só nesses 3 por enquanto. 5 maneiras de agir como Judas: frequente uma igreja, mas não rendido totalmente a Jesus. É o famoso crente 007, né? Ninguém sabe que ele é crente. Ou o crente Faustão, só vê nos domingos. Mas nós temos uma pesquisa no Datafolha. 90% dos brasileiros vão à igreja, a cultos ou a serviços religiosos. 17 frequentam mais de uma religião. 90% é muita coisa. Sabe o que isso significa? Muitos crentes 007. Muitos crentes que vão à igreja, mas gostam de fazer uma macumbinha, né? Vão à igreja, mas gostam de um centro espírita, né? Isso é verdade. Eu não estou mentindo aqui, não. No meu trabalho é o que mais tem. Segundo, viva uma vida cristã de fingimento. É um crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Ou o crente peixe, orar nada, jejuar nada também. Terceiro, usar o nome de Jesus para se autopromover. Para dizer: eu sou crente. Conheci um cidadão que ele chegava no local e falava: eu sou pastor, de paz do Senhor Jesus, uma Bíblia aqui, mas o cara era todo pilantra. Usava isso, para conquistar as irmãzinhas e roubar. Foi preso, graças a Deus. 4, pega uma água para mim, por favor. Ter muito conhecimento bíblico, mas não pratica o amor. É o crente leão, é o rei, sabe tudo. Ninguém sabe nada, só ele. Ninguém pode pregar que ele está errado. Não sabe pregar esse irmão aí não. Eu sei. Ele não lê. Eu já li 50 livros esse ano. John Stott, Tim Keller, aí começa a falar. Augustinho, Spurgeon, sabe muito, mas não vive, não ama. Olha o que fala em João, capítulo 13, versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meu Deus, é muito forte.
Sabe como é que eu sei que a pessoa é discípulo de Jesus? Não é porque ele conhece toda a Bíblia, é se ele ama o próximo. Que ele se compadece, ele tem compaixão do irmão. O irmão está precisando de uma ajuda, e você, tanto faz. Quinta, busque Jesus por aquilo que Ele pode dar. É o crente Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É o crente Xuxa. Vem para a igreja e com aquela intenção, eu quero um carro, eu quero uma casa. Irmãos, eu não estou falando que Deus, Jesus não pode dar isso, Ele pode. Mas tem irmãos que a intenção é só isso. Ele não venha aqui com um coração rendido, Senhor, obrigado, Jesus, pelo que eu tenho. Senhor, obrigado porque a Tua misericórdia me basta, Senhor. Obrigado porque o Senhor me salvou. Eu não vou mais para o inferno. Se render a Jesus lhe custa algo, mas não se render lhe custa algo muito mais. Lhe custa algo muito, muito mais caro. Mas afinal, quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Fala para o seu irmão aí, quem matou Jesus? Temos mais um suspeito. Abre em Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías, capítulo 53, versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O próprio Deus quis esmagar o seu filho. Você pode estar se perguntando assim, mas meu Deus, que pai é esse? Que amor é esse? Irmãos, Jesus, Ele foi esmagado por causa de mim e de você. Porque não tinha outro. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Deus olha para a terra e não vê nenhum que pudesse fazer isso. E é por isso que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisava fazer justiça para os nossos pecados. E Deus fez justiça, amando todos nós. E sabe de uma coisa, depois dessa revelação, de tudo aquilo que nós falamos aqui, eu confesso para vocês que eu também sou um suspeito. E a minha esposa também é uma suspeita, Jenny. A minha filha Maria Eduarda, de 4 anos, ela é uma suspeita. O Cláudio, Daniel, é um suspeito. A Jéssica, o Diogo, Pastor Elias, você, todos nós somos suspeitos, responsáveis.
há sangue em nossas mãos, sangue inocente. Isaías 53, versículo 5, fala assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Olha o que fala John Stott: nós mesmos também somos culpados. Se estivéssemos no lugar deles, no lugar de Judas, no lugar de Caifás e de Pôncio Pilatos, teríamos feito exatamente o que eles fizeram. Deveras nós o fizemos, pois sempre que nos desviamos de Cristo, estamos crucificando para nós mesmos o Filho de Deus. Passa. Nós também sacrificamos Jesus, a nossa ganância, como Judas, a nossa inveja, como os sacerdotes, a nossa ambição, como Pilatos. Nós estávamos lá, não apenas como espectadores, mas também como participantes, tramando, traindo, pechichando e entregando-o para ser crucificado. Há sangue em nossas mãos. Sabe como nós nos comportamos como Judas, como Pôncio Pilatos e como Caifás? Quando nós vemos ao culto e nós não estamos nem aí para ele. Quando nós vemos ao culto e ao final nós vamos para o motel com o nosso namorado transar. Quando nós vemos ao culto, nós vamos para casa e assistimos pornografia. Quando nós vamos ao culto, nós vamos para casa e batemos na nossa mulher e nos nossos filhos. Quando nós fazemos isso, nós nos comportamos como Pôncio Pilatos, nós nos comportamos como Judas, nós nos comportamos como Caifás. Nós somos esses. Quando nós estamos aqui, nós não estamos nem aí para Jesus. Nós nos comportamos como eles. Há sangue em suas mãos, há sangue nas minhas mãos, há sangue inocente, igreja. Mas a grande revelação que nós temos aqui é que Jesus não morreu. Jesus não morreu. João capítulo 10, versículo 17, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele se entregou por livre e espontânea vontade para perdoar os meus e os teus pecados. E glória a Deus por isso. Glória ao nosso Senhor. Porque por causa de Jesus, nós não somos mais condenados. Nós não estamos mais perdidos. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras.
Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele se entregou. Não há fraqueza em Jesus. Ele se entregou. E por causa dele, hoje podemos ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, membros da família de Deus. E a todos que receberam, deu-lhes direito de ser chamados filhos de Deus. Mas a todos os que receberam Jesus. Mas a todos que decidiram não ser como Pôncio Pilatos, como Judas e como Caifás. João capítulo 1 diz isso, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E agora nesse momento eu quero que você fique de pé, no nome de Jesus. Quero que o pessoal da mídia solte um vídeo aí. Eu quero que você reflita tudo aquilo que eu falei essa noite, tudo aquilo que foi lido essa noite, nesse momento tão importante de Pentecostes, 50 dias após. Pode vir o pessoal do louvor, não tem som. Depois da Páscoa, da ressurreição de Cristo Jesus, eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Em meio a essa revelação, em meio a isso tudo que eu falei, que o Espírito Santo falou ao meu coração, qual é a sua resposta a essa grande revelação? Qual é a sua resposta? O que você tem respondido a Ele, sabendo agora que Ele morreu por você, que era para ser você? Igreja, entenda, as nossas transgressões eram tão grandes, que nós merecíamos o inferno, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos salvou, enviou o seu Filho Jesus, e Ele passou por tudo isso. Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, Ele foi chutado, Ele foi brutalmente assassinado. Qual é a sua resposta? Você será um Caifás? Você não quer que Jesus entre na sua vida, porque se Ele entrar, Ele vai mudar tudo. Você será um Judas? Irá trocá-lo por 30 moedas de prata? Irá trocá-lo por uma balada, por um sexo, por uma droga?
será como Pilatos. Vai lavar as mãos hoje e vai dizer: não me importo, faça o que quiser com ele. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu vou orar. E se você sentir no seu coração de vir aqui receber uma oração, nós estamos aqui para te abraçar e te acolher. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, não somos nada sem Ti, Jesus. Ah, Jesus, que essa noite, Pai, todos possam esquecer que eu existo, e o Teu nome, Jesus, o Teu nome ser lembrado, o Teu nome, Jesus, ser glorificado, Pai. Ah, Jesus, esqueçam meu nome, que eles esqueçam, Pai, que eu estou aqui, Pai, que eles esqueçam que eu passei por esse lugar, por essa terra, mas que eles não esqueçam o Teu nome, Jesus. Eles não esqueçam, Jesus, o que o Senhor fez por eles naquela cruz, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Nós não temos amado os nossos irmãos. Nós temos, Senhor, te traído, te trocado. Pai, nos perdoa, Jesus. Que o Teu sangue nos cubra essa noite e nos livra, nos limpe de todo pecado, Jesus. Estamos rendidos a Ti, Espírito Santo. Oh, Jesus, fale conosco. Fale conosco, Jesus. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar por você. Amém.